Bem-vindo novamente ao canal Fanático, canal esse que é dedicado para você que torce por Santa Cruz e é fanático pelo clube como eu sou. O vídeo de hoje é para falar, sobre o grande jogo, o jogo do ano, vamos dizer assim, do Santa Cruz. Começa amanhã, o primeiro jogo, a primeira decisão do Santa Cruz visando o tão sonhado acesso à Série C de 2026. A primeira decisão, o primeiro confronto dos 180 minutos, Dois jogos, um em Sergipe, no Batistão, e o outro na Arena de Pernambuco e São Lourenço da Mata. Quem vencer vai pegar o vencedor exatamente de Altos e Independência do Acre. Então já vai dando like, compartilha, se inscreve, não deixa de ativar o sino de notificações e me ajuda aí nesse meu projeto. Lembrando que eu estou querendo alcançar aquela marca de 3.000 inscritos, beleza? Então, Santa Cruz, ele precisa de todo jeito ganhar os dois jogos do Sergipe. Não é ganhar de se classificar, é vencer no tempo normal. Por que isso? E eu vou explicar que os pontos que o Santa Cruz acumular nos mata-mata, tanto nesse primeiro e ele passando no segundo mata-mata, vai ajudar a ele decidir em casa e de enfrentar um adversário teoricamente mais frágil no mata-mata do acesso. Então eu vou explicar como é que funciona o regulamento para vocês entenderem. Pois bem, o Santa Cruz se classificou em segundo e o segundo enfrenta o terceiro do grupo 4, que no caso foi o Sergipe, tá? Então, o primeiro jogo vai ser fora, porque o Santa Cruz ficou melhor colocado do que o Sergipe, e vai decidir em casa a segunda partida. Então, o que é que acontece? Isso foi estabelecido pelo regulamento. O que é que diz o regulamento com relação aos outros mata-mata? Vou colocar aqui para vocês. O regulamento diz o seguinte: o mando de campo da partida de volta da segunda fase, que é essa que o Santa Cruz se classificou, para enfrentar o Sergipe, será dos clubes que terminaram a primeira fase como primeiro ou segundo colocado dos seus respectivos grupos, tá? Sendo visitantes na partida de volta os clubes que terminaram a primeira fase como terceiro ou quarto colocado nos seus respectivos grupos. Ou seja, o Santa Cruz, como ficou em segundo no seu grupo, joga a primeira partida da segunda fase fora e decide em casa. É isso que está dizendo o regulamento. Aí, como é que vai ser definido as outras fases, Vamos lá. O mando de campo da partida de volta da terceira, que é o segundo mata-mata, da quinta e sexta fase, será definido com base nos seguintes critérios: maior número de pontos ganhos em toda a competição, soma das fases. Segundo critério, maior número de vitórias em toda a competição, soma das fases. Terceiro critério, maior saldo de gol em toda a competição, soma das fases. Quarto, maior número de gols pró em toda a competição, soma das fases. O que isso quer dizer? Que o Santa Cruz, ele no chaveamento ficou definido o seguinte, que ele enfrentaria o vencedor de Altos e Independência do Acre, tá? Esse era o chaveamento. O mando de campo desse confronto do vencedor de Santa Cruz e Sergipe, que espero que seja a gente, contra o vencedor de Altos e Independência, o mando de campo do primeiro e do segundo jogo vai ser definido aqui, nessa classificação geral, tá?
onde o primeiro critério é número de pontos, né, total. O Santa Cruz tem 27. O Altos, que está em 13º, tem 26. Ou seja, a diferença é de 1 ponto. Então, Santa Cruz é o 8º geral, o Alto é o 13º. Mas de 8º para o 13º, para o 15º, né, na verdade, 14º, aliás, na verdade, a diferença é só de 1 ponto. Então, o Santa Cruz, ele está na frente do Altos por critérios, primeiro, de ter 1 ponto a mais. Então, o Santa Cruz, para ele ficar na frente do Altos e decidir o segundo mata-mata em casa, a segunda partida, né, em casa, ele tem que ganhar os 2 jogos do Sergipe. Aí vamos imaginar que o Santa Cruz empate o jogo de amanhã. Aí ele vai ter que torcer para que o Altos, no caso se for o Altos, né, seja perca um jogo ou empate também algum jogo para ficar igual. O outro time, o Independência do Acre, ele só tem 21 pontos. Então, para ele passar o Santa Cruz, ele teria que ganhar os 2 jogos para ir a 27. E mesmo assim não passaria o Santa Cruz, porque o Santa Cruz, se passar nos pênaltis, vai pontuar, né? Vai fazer 28. 28 não, né? 29 no mínimo. Porque para ir para os pênaltis, o Santa Cruz tem que empatar 2 vezes, ou então perder uma e ganhar outra, né? Então, de todo jeito, o Independência não passa o Santa Cruz. Então, se for Independência, o time que tirar o Alto, Santa Cruz decide em casa. Agora, se for o Altos, aí vai ter que ver essa pontuação geral. Por isso que o Santa Cruz tem que ganhar os 2 jogos do Sergipe. Não basta apenas passar de fase. E isso vai servir lá na frente. Por quê? Santa Cruz ganhando exatamente do Sergipe os 2 jogos e ele vencendo os 2 jogos do Altos ou do Independência, ele vai para quantos pontos, né? Ele faz exatamente 12 pontos, né? E aí, ó, de 12 com 27, ele vai 39 pontos. Não é isso? Ele vai ficar com 39 pontos. Dependendo da classificação aqui dos outros times, ele vai ficar lá na frente. E aí, como é que vai dar o chaveamento do acesso? Vai ser pela colocação geral. Então vai ser exatamente o primeiro contra o 8º, o segundo contra o 7º, o terceiro contra o 6º, o 4º contra o 5º, e aí define o mata-mata do acesso. Então, Santa Cruz ganhando os 4 jogos dos confrontos dessa segunda fase, quanto das oitavas de final, né, que é o mata-mata seguinte, ele vai pegar para, teoricamente, o pior classificado das quartas de final. E isso é bom, porque além dele poder decidir em casa, provavelmente, ele vai pegar uma equipe mais fraca, tecnicamente. Então, daí a importância de não só se classificar. Lógico que classificar é importante. Passar de fase é importante. Que seja nos pênaltis, enfim, o negócio é passar. Mas se puder passar ganhando os jogos, vai acumulando pontos para no mata-mata principal, decisivo, que é do acesso, decidir em casa e contra uma equipe mais fraca. Beleza? Espero que vocês tenham entendido isso daí. Então, amanhã tem que ganhar o jogo para acumular pontos para decidir em casa. E no próximo jogo, obviamente, ganhar de novo para jogar em casa a segunda partida e, se possível, ganhar esses jogos para decidir
o acesso em casa, tá? Então, comenta aí, me diz o que é que tu achou, dá o like, compartilha, se inscreve, beleza? Em breve vou estar aí com mais novidades para vocês. Aquele abraço.